Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos faz ressignificar a vida, abrir mão de coisas por amor ao Senhor. E esse abrir mão de coisas por amor ao Senhor é porque nós entendemos que o Senhor abriu mão de tudo por amor a nós. Muito obrigado pelo teu amor, ele nos constrange. Obrigado pelo teu sacrifício que igualmente nos constrange. Obrigado porque não há vida que faça maior sentido para ser vivida do que aquela vida que se vive morrendo para aquilo que não faz sentido. Obrigado porque o sentido da nossa vida está em morrer para o mundo e viver para o Senhor. Obrigado, Pai. Nós estamos deixando para trás muitas coisas, por amor, por sacrifício, um sacrifício que não se compara ao teu sacrifício. Recebe, Senhor, o nosso momento de cânticos, que tentamos entoar louvores e adorar ao Senhor. E pedimos que o Senhor agora, de maneira sobrenatural, poderosa, mas extremamente carinhosa, íntima e pessoal, o Senhor fale conosco, nos trazendo compreensões maiores e melhores daquilo que é o teu plano e propósito para nós. Muito obrigado pelo teu sacrifício, pela tua entrega, Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Em teu nome, por tua causa, pelo teu amor, é que estamos aqui, é que oramos. Amém. Abra sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 6. Nós falaremos sobre uma das coisas mais importantes na nossa vida, que é a intimidade e comunhão com o Senhor. Mateus capítulo 6, versículos 5, 6 até o versículo 8, nos trazem orientações muito importantes sobre a oração, a expectativa do Senhor Jesus, na verdade o ensinamento do Senhor Jesus e a expectativa de Deus para o que seja orar de verdade. E, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e preste atenção no que eu vou falar agora. Daqui a pouco leremos o texto, então usaremos o versículo de maneira mais específica, o versículo 6 esta noite. Hoje pela manhã nós falamos, baseados no versículo 5, sobre uma espiritualidade que se projeta e que tenta se manter a partir da projeção. É mais ou menos como dizer, eu vou à igreja, eu tenho o hábito de ler a Bíblia, eu tenho o hábito de orar, e as pessoas tentam mostrar que são espirituais a partir daquilo que elas projetam, quando na verdade é uma atitude extremamente condenada pelo Senhor Jesus, porque a expectativa de Jesus, o desejo do Senhor Jesus e o entendimento de Jesus e do próprio Pai acerca da oração não é aquilo que as pessoas atestam, aquilo que as pessoas confirmam e autentica como uma vida de oração. A expectativa, o desejo, o plano, o propósito de Deus para a vida de oração é intimidade com o Pai. É momentos entre você e Ele. É momentos de comunhão. É momento de abraço, é momento de afago, é momento de sentir o cuidado de Deus no seu coração, na sua alma. É momento em que você entra no seu quarto e, de forma secreta, extremamente particular, você conversa com Deus e tem a sensação quase que palpável de que, de fato, você não está sozinho, tem alguém ali.
E não é alguma assombração, não é algum vulto, é alguém real, é alguém da expressão da Santíssima Trindade, seja o Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo, ou às vezes os três, eles entram naquele ambiente porque você os invocou, os convidou para estar perto. No versículo 5, como vimos hoje pela manhã, o Senhor Jesus faz uma comparação com aqueles religiosos do seu tempo, pessoas que conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem a doutrina, conheciam muito bem os ensinos, eram doutores da lei, fariseus, conhecedores mesmo, mas que viviam uma religiosidade muito mais a partir daquilo que se projetava, daquilo que se falava, e eles faziam questão de que as pessoas ao seu redor vissem que eles eram quem eram e faziam o que faziam. Então eram pessoas como alguns nos nossos tempos têm por hábito ter práticas religiosas que chamam a atenção para a prática em si. Então fulano tem esta prática, tem este hábito, fala línguas, tem visão, tem dons, tem cura, faz isso e faz aquilo. Jesus condena de maneira veemente quando isso acontecia, por acontecer, para que a pessoa que assim o fazia pudesse parecer espiritual. No versículo 5, Jesus está sendo duro, categórico. Ele primeiro diz o que não é orar, o que não é intimidade com o Pai, o que não é comunhão com Deus. Porque esse tipo de oração, entre aspas, esse tipo de comunhão, ele não produz o que de fato deve produzir a oração e a comunhão. Esse tipo de oração, que é uma oração que se projeta, é um comportamento estereotipado, repito, é um comportamento estigmatizado, performático, é um comportamento de palco, é um comportamento de projeção, de holofote, de luz, que chama atenção para si, é um comportamento que rejeita, que abomina, que expulsa a intervenção de Deus. Porque a intervenção de Deus, ela acontece quando nós estamos vazios de nós, para que Ele então nos encha dele. Deus nos visita quando estamos vazios. Deus nos visita quando dizemos não mais eu, mas Cristo. Deus nos visita quando nós aprendemos o significado daquilo que é dele, daquilo que é para Ele, daquilo que vai projetar a glória dEle. Enquanto aquilo que queremos nos projeta, nos coloca nos holofotes, chama atenção para nós, o Senhor não vai. O Senhor não entra, o Senhor não se manifesta. É por isso que Jesus, de maneira categórica, dura, confrontadora, Ele diz, olha, não sejam como esses hipócritas. E é interessante que Jesus não diz assim, não sejam como aqueles ou aqueles outros. Ele rotula, ele adjetiva, ele categoriza, ele define um grupo de pessoas a partir da sua performance, a partir do seu comportamento. As meninas acabaram de fazer aqui um dueto, e quando elas acabaram de cantar, eu comecei a orar pela igreja, mas especificamente por elas. A letra da música que elas cantaram fala de que adianta poesia, beleza, isso e aquilo, e se não há avivamento. Mas que avivamento é esse? O avivamento que realmente muda a história de uma cidade, muda um país, muda a história, marca a história, é aquele avivamento que promove mudanças socioeconômicas, mudanças ideológicas, mas antes de qualquer mudança externa, ele provoca mudanças internas. Ele nos leva ao choro, Ele nos leva ao arrependimento, Ele nos leva a uma nova linguagem, Ele nos leva a abraço, Ele nos leva a pedidos de perdão, Ele nos leva à concessão do perdão, Ele nos leva à aproximação, Ele nos leva ao perdido, Ele nos faz ver alguém perdido no mundo lá fora e dizer para aquela pessoa o quanto ela é amada por Deus, não só falando, mas indo até ela, abraçando, trazendo para perto e, se for o caso, até cuidando. Isso é avivamento. Avivamento é deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de prostituir, deixar de adulterar, deixar de trair.
Avivamento é chegar na igreja, por mais que você esteja completamente inebriado, estonteado pelo mundo aí fora, pelos prazeres do mundo ao nosso redor, é quando você chega na presença de Deus, num lugar em que você sente que Ele está. O avivamento, por estar operando naquele lugar, ele alcança você, e você não consegue sair do mesmo jeito. Isso não tem a ver com o pregador, não tem a ver com o culto, com a música, tem a ver com você. Tem a ver com a sensibilidade do seu coração e da sua alma. Você não veio pelo que você pode receber nesse mundo, nesse tempo, nessa era. Você veio e foi avivado pelo que você vai viver neste tempo com o Pai e vai viver na eternidade ao lado do Pai. É interessante que ainda no versículo 5, Jesus chama atenção para o fato de que aqueles que oravam desta forma, projetando e tentando marcar socialmente o seu papel, a sua posição como pessoas espirituais, Jesus diz que elas recebiam nesta terra e ainda hoje recebem nesta terra a sua recompensa. Alguns recebem recompensa financeira, outros recebem recompensas pelos aplausos, pelo grupo que os segue, que os acompanha nos Instagrams da vida, mas a verdade é só nesta terra que serão recompensados. Jesus esta noite quer trazer para você a percepção de que a intimidade com Ele, uma relação profunda e íntima com Ele, trará sobre você uma recompensa sim, que pode até começar aqui, mas ela se garante na eternidade. Existe uma eternidade, existe um céu, existe um lugar para onde todo aquele que aceitou a Jesus e entregou a sua vida a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador haverá de estar. Existe um lugar para onde nós iremos. E Jesus falou que se não houvesse, Ele iria e prepararia, tamanho amor dele por nós. Eu vim, mas eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar o lugar, eu tenho um lugar reservado para vocês. Deixa eu dizer para você, eu não sou louco quando eu digo que o meu lugar no céu já está separado, já está preparado, a mesa já está posta, minha mãe está lá, meu irmão está lá, meu pai, minha irmã e alguns familiares meus já estão lá, e o meu lugar, a cabeceira já está pronto, porque eu vou para lá. E sabe por que eu vou para lá? Porque aqui eu já vivo com Ele, aqui Ele já faz parte da minha mesa. Deixa eu dizer para você uma coisa: ir sentar à mesa do Pai lá na eternidade, só vão aqueles que aqui nesta terra trouxeram Ele para sentar na sua mesa. Olha que coisa forte, Deus está nos falando. Consegue compreender isso? Você só sentará à mesa do Pai lá na eternidade, se aqui nessa terra você o trouxer para sentar à sua mesa. Eu não quero saber de qual igreja você é, eu não quero nem saber se você é de igreja ou não. Esta é uma verdade insofismável, incontestável. Nós um dia estaremos diante do justo juiz. E uma das perguntas que ele vai nos fazer é: por que você acha que pode entrar neste lugar? Se enquanto estava na terra você era pecador, se enquanto estava na terra você cometeu tantos erros, você andou por algum tempo longe de mim, fez coisas que não devia, falou coisas que não devia, o que faz de você alguém com liberdade, ousadia para chegar diante de mim e querer entrar aqui? E sabe qual tem que ser a nossa resposta? Apesar de quem fui, depois que o Espírito Santo entrou na minha vida, eu me tornei diferente. Eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em nome do teu Filho que já veio, que foi lá, que me ensinou como viver. Então, apesar de todas as minhas marcas, todos os meus erros, de um dia para frente, eu decidi andar como Jesus, pisei onde Jesus pisava, falei o que Jesus falava, vivi como Jesus vivia, tentei de todas as formas de reproduzir Jesus na minha vida. Aí sabe qual vai ser a resposta do justo juiz? Vinde benditos do meu Pai. Pode entrar, porque desde a fundação do mundo já está preparado o seu lugar aqui. Porque enquanto estava lá embaixo, apesar dos seus erros, você viveu como o meu filho e com o meu filho. Há uma eternidade
há um lugar no céu preparado para aqueles que de fato andam conforme o propósito de Deus. O que alimenta, o que sustenta, de onde vem a sua saúde espiritual? A nossa saúde espiritual, ela tem que vir de alguns lugares. Como disse pela manhã e não vou repetir, para muitas pessoas ela vem de várias circunstâncias que por si só se justificam. E aí as pessoas passam a viver em função de coisas. Mas a verdadeira saúde espiritual proposta pelo Senhor Jesus, ela vem do versículo 6. Olha o que diz na sua Bíblia, versículo 6 de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Algumas semanas atrás, numa reunião de pastores que tivemos aqui pela manhã muito cedo, na verdade por volta de 8 horas da manhã, naquela reunião de pastores conversamos sobre uma série de situações da vida espiritual do ministério pastoral. E num determinado momento eu fiz uma colocação dizendo que todo pastor tem que ter o seu momento de sarça ardente. E fiz alusão ao momento em que Moisés, lá no deserto, chamado por Deus, ele contempla a sarça ardente. O Espírito de Deus diz: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Então Moisés, descalço, movido pela curiosidade, se aproxima daquela chama, daquele arbusto que não se consumia. Enquanto ele se aproxima, Deus começa a conversar com ele e começa a dar direcionamento muito claro acerca do que Deus queria para a vida dele. Deus não diz onde ele ia, o que ele iria fazer, como iria usá-lo, mas Deus diz que queria usá-lo e diz: olha, é você que eu vou usar, e pronto, e acabou. E eu só quero que você me obedeça. Eu só quero que você vá e cumpra as orientações que eu vou lhe dar. E a colocação que eu fiz para os colegas pastores que participam do café toda terça-feira aqui na igreja foi exatamente essa: o que move e o que sustenta o ministério de um pastor é o seu momento de sarça ardente. Respeito todos os colegas pastores, aqueles que estudaram teologia, aqueles que não estudaram, aqueles que se intitulam pastor. Eu não sou juiz de ninguém. Mas uma coisa é o diferencial e fica latente, e fica público, é notório na vida de um pastor. É se ele teve o seu momento de sarça, o momento em que ele realmente recebeu um chamado de Deus ou não. Um pastor que recebeu um chamado de Deus, e não vem ao caso de declinar aqui os detalhes, normalmente falo isso quando estou dando aula de introdução bíblica ou para seminaristas e debatendo com eles alguns assuntos. Um pastor que de fato foi chamado por Deus e separado por Deus, ele reúne características, ele ouve coisas, ele percebe coisas que mais ninguém. Mas eu também disse naquela reunião que todo crente tem que ter o seu momento de quarto. O pastor tem que ter 2 momentos. O primeiro, o momento de quarto, que é o que vamos falar sobre ele agora. E como consequência do quarto, do ouvir a voz de Deus na sua intimidade, de ter o seu coração treinado, preparado, ele então num segundo momento, ele tem o seu momento sarça. É o momento em que o Espírito Santo diz assim: olha, estou te usando, estou vendo você trabalhar da minha obra, mas chega aqui que eu tenho algo muito particular a tratar e a falar com você. Deixa eu dizer para você uma coisa: você que é membro desta igreja, talvez você que nos visite também precise ouvir isso, você que nos acompanha pela internet também precise desta palavra, mas ela é bem direcionada a você que é membro desta igreja. Cultive o seu momento quarto. Baseado neste texto, Mateus 6,6, eu preciso ter o meu momento de quarto com o Senhor. O meu momento em que eu entro para o quarto e só eu e Deus estamos ali. O meu momento em que eu entro para o quarto e só eu e Deus conversamos sobre as coisas mais simples e as mais absurdas.
O meu momento entre eu e Deus, que só eu e Ele sabemos o quanto eu derramo de lágrimas ou o quanto eu me alegro e celebro por estar ali, pelo que Ele está fazendo. Vamos ao texto. Mateus 6, versículo 6 diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Vamos dividir esse texto em algumas partes. Primeiro, mas ao orar, entra no teu quarto. O que Jesus não está dizendo é que você só pode orar se estiver no quarto. Você só pode falar com Deus se for para o quarto. Não, Jesus não está dizendo isso. O que Ele está dizendo é que existem orações, existem situações, existem demandas, existem momentos que exigem de nós uma retirada. Exigem de nós uma concentração. Exigem de nós uma dedicação. Exigem de nós uma comunhão. Exigem de nós uma sensibilização do próprio coração para aquela presença que está ali. Consegue compreender isso? Você não precisa de uma música para ficar sensível. Você não precisa de um pastor gritando para você ficar sensível. Você não precisa de nada além de dizer: eu vou conversar com meu Pai. Como isso é bom. Como isso é diferente, como isso é poderoso, como isso muda a história de uma pessoa, como isso tira gosto ruim da boca, tira gosto de azedo, gosto de sangue, gosto de dor, gosto de tristeza, como isso traz conforto, consolo, traz paz à alma. Só quem já entrou nesse quarto, aleluia, só quem entrou no quarto, fechou a porta e percebeu que não estava sozinho, que Deus estava ali, que Ele visitou, que Ele falou, vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Que medo de estar falando algo que você não consegue abstrair. Que medo de estar falando algo que você vai sair daqui, vai tomar um picolé ali fora, e meia hora depois você vai esquecer. Eu vou orar para que isso não aconteça. Sabe por quê? Porque Deus quer ter este momento com esta igreja. Eu sei que você que nos acompanha pela internet, talvez pertencendo a outra igreja, esteja vibrando com a palavra, e eu espero que ela esteja realmente abençoando a sua vida. Onde quer que você esteja, mas esta é uma palavra que Deus quer que todos coloquem em prática. Mas eu tenho muita convicção que é uma palavra para as minhas ovelhas. Existem respostas que você e eu precisamos, que elas estão esperando a gente lá no quarto. Existem palavras de Deus, direcionamentos, orientações que não estão numa outra mulher, num outro homem, num emprego novo, chegar no banco e encontrar lá uma quantia. Não, essas respostas estão, sabe onde? Lá no quarto. Quando você entra, quando você fecha a porta. Porque o mesmo texto diz aí na parte final: e o seu Pai que vê em secreto te recompensará, aleluia. Esta é outra parte do texto que eu quero que você guarde. O Pai vê. Ele vê. Ele vê. Uma das tristezas que carrego na minha alma é o pouco convívio saudável que tive com meu pai. Tive momentos muito bons, alguns nem tanto. Mas quando eu lembro dos ótimos momentos, nossa, que saudade! Nossa! Momentos como num sábado de tarde, estar lá na Gávea, ver meu pai brincando de tênis com a minha mãe, e a gente sentado, correndo, brincando com os filhos, jogadores, interagindo, piscina. Momentos em que meu pai do nada levava a gente para assistir treino tático, treino fixo, não entendia nada de futebol. E ele ficava beijando a gente, brincando, abraçando.
apesar de eu não ter tido esses momentos ter tido poucos momentos assim, hoje eu e Emanuel temos esses momentos toda hora. A gente se soca, se beija, se abraça, às vezes é soco e tapa e bicuda mesmo, porque é disciplina, é atitude de pai com filho mesmo, sem pena, mas tem horas que é afeto, é coisa que está marcando na minha alma, me resgatando uma memória que, puxa vida, que pena que acabou com meu pai. Aí Deus vem e diz assim: não, mas eu vou te dar com teu filho. Não lamento que não teve, não lamento que acabou, porque eu tenho uma recompensa agora. Consegue entender? Quando o texto diz aqui que depois que você entra e você fecha a porta, o seu pai vê. Há um pai vendo você. Deus está vendo você. Você consegue compreender isso? Você consegue ter esse discernimento da sua própria vida, da sua existência? Você consegue entender que existem momentos que você pensa estar só, e aí naquele momento você derrama sua alma, lamenta, chora, fica triste, decepcionado porque algo não aconteceu, porque um parente faleceu, porque perdeu o emprego, porque não saiu aquela colocação que você esperava, porque o resultado do exame não foi aquilo que você queria. Por N motivos você fica triste, o seu coração contrariado, a sua alma angustiada, e você começa a se perguntar: e agora, e agora, e agora? Deixa eu te dizer uma coisa: se naquele momento, se neste momento você entrar no quarto, você entrar num ambiente de intimidade, de pureza, de santidade, de compenetração, de concentração, de comunhão com Deus, você pode estar no meio do metrô, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar andando de bicicleta pela rua, você pode estar numa fila de banco, você pode estar em qualquer lugar, mas aquele lugar se torna um lugar secreto, um lugar de comunhão, um quarto. Quando Jesus disse: entra no teu quarto, o que ele quis dizer é literalmente: existem momentos que você precisa sim ficar sozinho comigo, entrar no quarto, se isolar, calar o mundo ao seu redor, desligar o celular, desligar a televisão, se desligar das pessoas e fechar a porta mesmo. Para quem assistiu o filme Quarto de Guerra, é exatamente aquilo que aquela senhora fazia, exatamente aquilo. Ir para um lugar em que você já tem o hábito de conversar com Deus, mas há momentos que isso não é possível. Há momentos em que entrar no quarto significa fechar a porta do seu escritório. Há momentos que entrar no quarto significa você se ausentar e sentar numa praça e ficar calado e quieto. Há momentos que entrar num quarto significa literalmente estar aqui na igreja, e apesar da dinâmica do culto, você perceber que parece que só está você, Deus e o pastor aqui falando, mas quem realmente está agindo e movendo é o Senhor, e é você e Ele. Isso é entrar no quarto. Sabe por quê? Porque, repito o que o texto diz: porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele te vê. Antes de continuar, eu preciso fazer uma pergunta a você. Quantas vezes você entrou no quarto com o Pai? Quantas vezes você parou tudo para conversar com o Pai? Quantas vezes você disse assim: gente, me dá 10 minutinhos enquanto eu vou ali? Lembro de ocasiões na nossa história em que a Raquel me perguntava: como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos fazer, e eu, com muita tranquilidade, que me é peculiar em momentos de tensão, às vezes de fato eu me altero, exagero, mas é peculiar e é muito comum a mim me manter calmo. Eu dizia assim: Raquel, eu não sei como vamos fazer, vamos orar e o Senhor vai nos responder. E eu não me lembro de nenhum dos momentos que eu tenha feito isso, que eu não tenha recebido uma resposta de Deus e que eu tenha me arrependido por ter esperado um pouco mais.
Temos que fazer algo e tem que ser agora. Se não temos uma resposta de Deus, não tem que ser agora. Guarde isso. Se você não tem uma resposta de Deus, não tem que ser agora. Se Deus não falou que é essa pessoa, não é essa pessoa. Se Deus não falou que é esse emprego, não é esse emprego. Se Deus não falou que Ele está te dando, não ponha a mão. Porque aquilo que Deus não falou pode vir de qualquer lugar, inclusive da mão do diabo. Ainda no versículo 6, o texto diz assim, na sua segunda parte: e fechada a porta, ore ao seu Pai. Do que Jesus está falando aqui? Intimidade. Converse com seu Pai. Se você for comigo a Hebreus 11, 6, você vai ver que o texto está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele é galardoador. Algumas versões dizem que ele é aquele que recompensa. A ideia do texto é simples, muito simples. Toda vez que você se aproximar de Deus, independente dos seus pedidos, das suas necessidades, creia que ele está pronto a dar a você o que você precisa, do ponto de vista dele, e não o que você quer e entende que precisa. A minha oração ultimamente tem sido: Senhor, me dê aquilo que o Senhor quer, porque aquilo que eu posso eu não preciso. Eu não quero mais as coisas que eu posso. Consegue entender isso? Vou repetir: eu não quero mais na minha vida as coisas que eu posso conquistar. Eu não quero mais, porque eu estou ficando muito mal acostumado com as coisas que Deus pode me dar, porque Ele tem dado, Ele tem feito. Às vezes eu vou orando e colocando algumas coisas que eu acho que preciso, que me são necessárias, são coisas que eu acho que vão me fazer bem, vão definir, vão ser adequadas, e de repente Deus me surpreende respondendo com coisas que eu nem imaginava e que vão além daquilo que eu pedi. Como diz Paulo, além daquilo que eu pedi e daquilo que eu imaginei. Então, de um tempo para cá, eu não oro mais pedindo aquilo que eu preciso. Senhor, eu acho que eu preciso disso, mas o que eu quero mesmo é o que o Senhor quer me dar. O que o Senhor quer fazer em relação a isso? Qual é o teu plano em relação a essa situação? Qual é o teu propósito em relação a esse planejamento, a este problema? Qual é a tua resposta para essa situação que ainda não tem um caminho? Antes de caminhar para o final, eu preciso muito que você que está me ouvindo entenda uma coisa. E você que nos acompanha pela internet também entenda isso. Deus tem respostas para perguntas que você ainda não sabe que deve fazer. Então você ainda não encontrou caminhos e respostas de Deus, porque você tem apresentado respostas para Deus. Você às vezes chega com um planejamento pronto. Você às vezes chega com uma ideia pré-definida, um caminho pré-definido, quando na verdade você deveria dizer assim: Senhor, eu queria muito que isso aqui acontecesse, mas qual é o teu caminho? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Qual é a tua direção? Qual é a tua vontade? Porque quando eu entro no quarto para orar, eu sei que o Senhor já está lá. Deus está chamando você para perto. Deus está dizendo para você: eu tenho coisas incontáveis para falar e fazer na sua vida. Agora deixa eu dizer para você um problema ainda neste texto que a gente não abordou, mas que está subentendido. Não tem a ver com o versículo 5, tem a ver com o próprio versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, em outras palavras, ninguém precisa saber, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. O grande problema está no fato de que em muitos momentos, quando vamos orar, nós vamos orar
tão envolvidos por aquilo que queremos, pelos pensamentos que temos, pelos princípios, pelos caminhos que já definimos, e às vezes vamos orar já com coisas em curso, coisas acontecendo. Senhor, olha, você está vendo o que está acontecendo? Abençoa, faz dar certo. Senhor, o Senhor viu a decisão que eu tomei, o Senhor viu a maneira que eu negociei, faz honrar, Senhor, faz prosperar, abençoa, quando na verdade, se lá atrás tivesse sido feito isso aqui, se eu tivesse entrado no quarto, se eu tivesse começado a conversar com o Pai, e se eu tivesse perguntado qual é o caminho, talvez Deus dissesse assim, olha, não é nada disso que você está pensando, não é esse caminho. Ah, então é aquele, também não é aquele, eu tenho um outro caminho. Você esqueceu que eu crio caminhos no deserto? Coloco rios no ermo? Você esqueceu? Meus amados, a oração é o principal fator da nossa saúde espiritual. Não há outro. Você pode jejuar. Você pode ter o hábito da leitura da Bíblia de maneira sistemática, disciplinada, ótimo. Mas a oração, ela te põe em contato com Deus. Ela te põe em comunhão com Deus. Agora, deixa eu dizer que tipo de oração faz isso. Não é aquela oração da hora do almoço. Aquela oração da hora do almoço, você está consagrando o alimento e agradecendo. Também não é aquela oração que você faz quando alguém está enfermo e você impõe a mão e pede a Deus para curar a pessoa, e às vezes Deus cura a pessoa. A oração que te põe de fato em comunhão com Deus e cria o que eu chamo de sinergia espiritual, cria uma dinâmica que envolve você, que mexe com você, que transforma você, que te leva para perto do Pai, que molda, que transforma, e me permitam dizer que em alguns momentos deforma, transforma, desfazendo quem você é a oração de consagração. É uma oração que nós não fazemos mais. É uma oração que nós temos medo de fazer, porque temos medo que Deus mexa na gente. Nós temos medo que Deus mude a nossa forma de pensar. O movimento pentecostal, na verdade, não um pentecostal clássico, histórico, como já citei em outras ocasiões, mas um movimento chamado neopentecostal, que começou mais ou menos nos anos 60 e 70, com igrejas que começaram a surgir de vários tipos, com várias práticas muito peculiares, a sua maioria absoluta saídas oriundas de igrejas tradicionais e algumas oriundas de igrejas pentecostais clássicas. Esse movimento neopentecostal inaugurou uma dinâmica religiosa muito peculiar, uma dinâmica religiosa distanciada de princípios da palavra, porque o movimento ou a caminhada pentecostal clássica é uma caminhada calcada em princípios bíblicos, na palavra de Deus, ainda que com dinâmicas e com ênfases diferentes, nossas, em relação aos tradicionais, mas com uma dinâmica diferente, mas com uma base parecida. Mas o movimento neopentecostal inaugurou algo diferente, algo que eu diria quase que estranho, quase que averso ao mover do Espírito Santo que transforma o caráter e usa pessoas. E criou vícios, criou pensamentos, criou hábitos, criou perspectivas associadas a uma prosperidade, a um crescimento ministerial, pastoral, de igrejas, a desenvolvimentos que vão para longe desse entrar no quarto, desse ouvir a voz de Deus, desse ser transformado. E muita gente hoje frequenta a igreja a partir desse pensamento: prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Quando Jesus diz: entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá e te recompensará, sabe do que Jesus está falando? Deus quer conversar com você. Deus não quer só te ouvir. Deus não quer só receber o que você tem como uma lista de pedidos, que ao final da conversa, Ele vai assinar embaixo, vai te dar uma cópia, você vai levar, e daí alguns dias você vai voltar e vai perguntar: Senhor, e aí, o que eu posso tirar da minha lista?
Ah, Senhor, eu quero aproveitar e agradecer porque o Senhor já fez isso, já fez aquilo. Não, 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 não. Se você pega o texto de Romanos 12, 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente entra no quarto para orar e entra de fato em comunhão com Deus, começa a haver renovação de entendimento. O Espírito Santo começa a revelar coisas novas. Uma das experiências mais bonitas que nós tivemos foi no cenáculo. O cenáculo lá em Jerusalém, naquele lugar lindo. Os homens estavam reunidos, adorando ao Senhor, e de repente, como línguas de fogo, começaram a cruzar aquele ambiente, e o poder do Espírito Santo encheu aquele lugar, e aqueles homens e mulheres foram tomados pelo poder de Deus, e começaram a falar em novas línguas, e saíram dali pregando, expulsando demônios, começando novas igrejas. Aí pelo caminho encontram Saulo de Tarso, que estava indo pregar, na verdade, pegar cristãos para matar, e de repente ele é visitado pelo mesmo poder que entrou no cenáculo. Ele cai do cavalo, ele se converte, e a sua história é mudada. Se você pega o texto lá de Daniel, capítulo 2, capítulo 3, você vê que Daniel fazia o quê? O que ele estava acostumado a fazer. Quando o decreto do rei acontece, o que ele faz? Ele vai para o quarto dele, ele faz isso aí, ó, que está nessa figura. Ele vai para o quarto, voltado para Jerusalém, ele se ajoelha e ora. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente ora, ao invés de coisas ao redor acontecerem, elas acontecem dentro da gente. E é por isso que muita gente não quer orar, porque não quer mudar. Esta noite Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para perto. Deus está tentando dizer para você que a sua vida não vai mudar se você não orar. Você pode ter recebido um dom para cantar, para pregar, para fazer de tudo um pouco na vida da igreja. Você pode ter recebido um dom para ser alguém extremamente generoso lá fora, alguém extremamente altruísta, abençoador, mas se você não tiver uma vida de oração, eu não vou falar com você. Porque o que traz discernimento quando você lê a Bíblia é a oração. Qualquer pessoa que leia a palavra de Deus sem estar movida, incomodada, sensibilizada pelo poder do Espírito Santo, ela não entende a Bíblia. Ela entra e sai da igreja e acha que pode continuar do mesmo jeito. Está assim, ó, por isso que eu falo tanto do discipulado. Falo tanto de estudar a Bíblia. Um crente que não estuda a Bíblia, ele pode ter 100 anos de igreja, ele jamais vai ouvir a voz de Deus. Ele vai estudar a Bíblia como qualquer pessoa que estuda um livro de história. Vai aprender algumas coisas, mas não vai saber como colocá-las em prática, como vivê-las. Por quê? Porque ele não tem o hábito da meditação na palavra de Deus. Ele não foi movido pelo Espírito Santo, ele não foi incomodado. Sabe o que está acontecendo agora enquanto eu prego? O Espírito Santo está tentando falar com você, meu filho, minha filha, isso tem a ver com você. Mas se você não sensibilizar o seu coração, se você não fizer esforço para transformar o seu entendimento e permitir que o Espírito Santo renove o seu entendimento, não vai passar de um sermão bem enfático. E você vai sair daqui vibrando na expectativa do próximo sermão. O texto de hoje, a palavra de hoje, é uma palavra que deve mexer com a nossa vida espiritual. Ela deve reprogramar a nossa leitura de mundo. A palavra de hoje é uma palavra que deve nos fazer entender a importância de momentos secretos e de intimidade com o Senhor. Deixa eu dizer para você isso mais uma vez: Deus quer ter momentos íntimos com você. Existem questões na sua vida que você não vai ter resposta se você não buscar a Deus. Se você buscar um psicólogo, você vai ter uma resposta. Se você buscar um advogado, você vai ter uma resposta. Se você buscar um médico de qualquer outra área, você vai ter uma resposta. E por que você busca tantas áreas diferentes, mas aquilo que você precisa de Deus, você não busca Deus? Quero terminar dizendo que Deus falou através de Jeremias para o povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso
coração. Deus quer ser buscado de todo o seu coração. Deus não se impressiona com a gente na igreja. Deus não se impressiona com as ênfases dos sermões. Deus não se impressiona com as nossas ofertas. Deus não se impressiona com a performance aqui no altar. Deus não se impressiona com as pessoas que são batizadas. Deus não se impressiona com as pessoas na hora do apelo. O que move de fato, o que toca de fato o coração de Deus, é quando você e eu nos aproximamos dele e dizemos: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua palavra? Qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? Deus chama você hoje para ser íntimo dele, para andar com ele, e ele andar com você. Mas ele só vai andar com você se você primeiro começar a andar com ele. Você só vai sentar à mesa dele, lá, nas regiões celestiais, no céu, no lugar que ele preparou e que já estão algumas pessoas lá. Você só vai sentar lá, se aqui ele já estiver sentado à sua mesa. A questão não é igreja, a questão não é pastor, a questão não é sermão, a questão não são as pessoas, é você, sou eu. O que de fato alimenta, sustenta e dá saúde à sua vida espiritual? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, por favor. Deus falou com você? Você ouviu Deus nesse momento? Porque Deus só faltou chamar o seu nome, talvez. Talvez a única coisa que tenha faltado seja Deus dizer assim: fulano, fulana, chega, eu quero você mais perto. Chega de buscar respostas de onde você sabe que não vai encontrar. Chega de ir a lugares que você sabe que eu não estou lá para te responder. Chega de relacionamentos que eu não aprovo tentando me encontrar ou dar significado à sua vida. O significado da sua vida está no seu joelho dobrado na minha presença. O significado da sua vida está na comunhão comigo. O que eu tenho para você começa lá no quarto, entre eu e você, na conversa, na ministração, na visitação, na cura, na resposta, na visitação às suas emoções, ao seu coração. Chega de tentar contra a tua própria vida, pegando caminhos que eu não estou neles. O que eu tenho para você começa com uma conversa entre eu e você. Esta noite, Deus me usou para dizer a você que é hora e que Ele quer entrar na sua vida, sentar à mesa com você, entrar na sua história. Deus não quer responder orações eventuais, como Ele já tem feito. Ele não quer de vez em quando, ou ser convocado para de vez em quando socorrer você, responder você, abrir uma porta, tirar você de um buraco, salvar você de um problema qualquer. Não, 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 não. O que Deus quer é entrar na sua vida, marcar a sua história com a presença dEle. Mas isso começa com intimidade. Oração. Os fiéis estavam unidos no cenáculo, e enquanto eles oravam, o Senhor se manifestou. Deus quer manifestar na sua vida coisas que dependem da sua entrega. Entregue-se a Jesus esta noite. Entregue-se a Jesus saindo do seu lugar e se ajoelhando aqui. Entregue-se a Jesus dizendo: Senhor, eu preciso de algo com o Senhor que eu ainda não tenho. Orar de verdade é ir para uma outra condição espiritual.
Orar de verdade, entregar a vida de verdade, é ir para uma outra etapa, para uma outra fase da vida. Entregar a vida a Jesus é dizer: Senhor, a minha vida não me pertence, o meu planejamento não é mais meu, os meus caminhos não são mais meus, eu os entrego a Ti. Saia do seu lugar e faça isso agora. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Imagine que aqui na frente estão pequenos cômodos, pequenos quartos. Saia do seu lugar e entre no seu secreto, no seu lugar de comunhão e intimidade com o Senhor. É entre você e o Senhor. Deus chama você pelo seu nome e diz: filha, filho, é hora de intimidade comigo. O que você precisa, a resposta que você busca, a luta que você enfrenta, a resposta, a direção está na intimidade comigo. Você sabe que você tem enfrentado algumas lutas e elas não estão sendo vencidas. Não é porque você não tem fé, não é porque Deus não quer responder a você, é porque você ainda não se entregou como Deus quer. Há coisas que só vão acontecer na nossa vida quando nós rompermos com algumas ações, quando começarmos a entender que a gente precisa dar passos maiores, quando a gente entender que não pode mais continuar do jeito que está, a gente precisa fazer coisa diferente, ir além, dar um passo à frente. É para isso que o Senhor te chama esta noite, para um passo a mais. A vida espiritual não pode ser movida pelas circunstâncias. Deus tem algo mais do que alguns momentos com você. Eu sei que o Senhor tem algo que vai além daquilo que eu estou vivendo agora. Eu sei que o Senhor tem coisas que são maiores, mas primeiro algumas coisas internas precisam acontecer. Há algo sobrenatural no quarto de comunhão com Deus, na intimidade com Deus. E só provam aqueles que de maneira sincera se colocam nas mãos de Deus. Eu quero mudança hoje, é de agora para frente. Deus está salvando vidas, transformando vidas, libertando pessoas. Esta é uma noite que a intimidade na vida de alguns está começando. E quando Deus nos chama para perto é porque Ele tem coisas a fazer. Não jogue para frente, para depois, para outro dia, aquilo que Deus quer fazer hoje, agora. Talvez você que nos acompanhe pela internet esteja na sua casa, talvez no hospital, não sei exatamente em que situação ou condição, onde quer que você esteja. Se Deus disse para você que Ele quer ter mais intimidade, que é hora de você sair da condição que está, saia dessa condição, se entregue ao Senhor, tome uma decisão, abra seu coração e a sua vida para Jesus, convide-o para ser o teu Senhor e Salvador, deixe-o dirigir a sua vida. Quero terminar este momento de apelo, falando especificamente com você, que já frequenta a igreja há algum tempo, e com você, que se afastou desta ou de alguma outra igreja, talvez tenha sido excluído ou afastado, por circunstâncias. Não me interessa saber o que aconteceu. O que interessa é que Deus chama você de novo para retomar o lugar do qual você nunca deveria ter saído. Venha para a presença de Deus novamente. Há alguém assim? Se houver, venha. Eu vou me ajoelhar aqui no altar e vou orar. Senhor, eu quero apresentar a vida de todas as pessoas que estão aqui à frente. A vida daqueles que, através da internet, acompanhando este culto em algum outro momento, em lugares dos mais diversos, circunstâncias das mais diversas, estão sendo também tocados pela Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, complete a Tua obra nestas vidas.
O Senhor conhece perfeitamente o teor da decisão, a abrangência, a profundidade, e sabe o quanto cada uma dessas pessoas está rompendo, o preço que estão pagando, a luta que estão internamente enfrentando para estar aqui ajoelhadas agora. O Senhor sabe a luta que cada um enfrenta, o problema que cada um passa, e eu peço ao Senhor, manifesta a tua graça, o teu socorro, a tua resposta. Mas a tua palavra neste texto diz: entra no teu quarto e em secreto conversa com o teu pai. Deus, comece a visitar aqueles que esta noite começam a andar na direção do quarto, aqueles que começam a se posicionar estrategicamente na tua presença para contemplar a tua glória e pelo Senhor serem contemplados. Deus, que cada um que veio à frente seja pelo Senhor visitado, respondido, alcançado. Aqueles que carecem de transformação, transforma essas vidas. Aqueles que carecem de libertação, liberte-os. Aqueles que estão se entregando a Ti como o único, suficiente Salvador e Senhor, escreva esses nomes no livro da vida e derrame sobre eles o Teu Espírito Santo. Mas que seja esta noite, a noite de um começo de uma história diferente, de um tempo diferente, de uma comunhão diferente, de uma intimidade diferente. Deus, visite meus irmãos e amigos aqui à frente e comece sobre estas vidas um tempo de intimidade, de comunhão, de direcionamento e principalmente um tempo de revelações que só o Senhor dá àqueles que te buscam de maneira íntima, de maneira particular. Abençoe-os, contemple-os e sustente-os em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus.